Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Levítico, dando continuidade ao que vínhamos considerando. Levítico capítulo 26, apesar de ser um longo capítulo, vamos fazer a leitura. Talvez ela nos abençoe mais até do que a mensagem, porque é muito importante. Levítico 26, a partir do 1. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagens de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguros. E não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. E perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100 deles, e 100 de vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. E comereis da colheita velha há muito tempo guardada, e tirareis fora a velha por causa da nova. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Mas se não me ouvirdes, e não cumprirdes todos esses mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, para invalidar a minha aliança, então eu também vos farei isto: porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que consumam os olhos e atormentem a alma. E semeareis em vão a vossa semente, pois os vossos inimigos a comerão. E porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos, e os que vos odeiam de vós se assenhorearão, e fugireis sem ninguém vos perseguir. E se ainda com essas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei a castigar-vos 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Porque quebrarei a soberba da vossa força, e farei que vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre. E em vão se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua colheita, as árvores da terra não darão o seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trar-vos-ei pragas 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. Porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, e desfarão o vosso gado, e vos diminuirão, e os vossos caminhos serão desertos. Se ainda com estas coisas não vos corrigirdes, voltando para mim, mas ainda andardes contrariamente para comigo,
eu também andarei contrariamente para convosco. E eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque trarei sobre vós a espada, que executará a vingança da aliança. E ajuntados sereis nas vossas cidades, então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos quebrar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e devolver-vos-ão o vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. E se com isto não me ouvirdes, mas ainda andardes contrariamente para comigo, também eu para convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque comereis a carne de vossos filhos e a carne de vossas filhas, e destruirei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens, e lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos deuses. A minha alma se enfadará de vós, e reduzirei as vossas cidades a deserto, e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave, e assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem, e espalhar-vos-ei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos, e então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. E quanto aos que de vós ficarem, eu porei tal pavor nos seus corações, nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá, e fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir, e cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir, e não podereis resistir diante dos vossos inimigos, e perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá, e aqueles que entre vós ficarem se consumirão pela sua iniquidade, nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais com eles se consumirão. Então confessarão a sua iniquidade, a iniquidade de seus pais, com suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também eles andaram contrariamente para comigo. Eu também andei para com eles contrariamente, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar, e então tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão me lembrarei, e da terra me lembrarei, e a terra será abandonada por eles, e folgará nos seus sábados, sendo assolada por causa deles, e tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo de que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se enfastiou dos meus estatutos. E demais disto também, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me enfadarei deles para consumi-los e invalidar minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito perante os olhos dos gentios, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Estes são os estatutos e os juízos, e as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel, no monte Sinai, pela mão de Moisés. Podeis sentar. Meus amados irmãos, este capítulo, ele deixa a nós clara uma verdade que deve ficar gravada em nossos corações. É que o relacionamento com Deus é uma coisa séria. É que Deus deve ser
levado a sério. Ele reivindica exclusividade, fora os outros deuses. Ele reivindica a inteireza da nossa devoção. Fora também estamos nós mesmos, porque a Ele toda a glória, todo o amor, toda a devoção. E Ele, meus amados irmãos, se proclama um Deus zeloso, ou ciumento, como trazem algumas traduções. Um Deus que com aquele que com Ele fez aliança, há de ser duro quando o mesmo trair esta aliança, porque Deus é um Deus zeloso. Nós vemos aqui muitas dessas coisas relativas ao pacto de Deus com Israel terem acontecido ao longo da história. Deus diz à nação de Israel, com quem entrou em aliança, as consequências gravíssimas que lhe aconteceriam se este povo, meus amados irmãos, se apartasse dos estatutos e dos mandamentos de Deus. Coisas que aqui são ditas, nós temos testemunhado na história. Aqui fala, por exemplo, que se o povo não servir a Deus, se a nação de Israel não servisse a Deus, ela seria dispersa entre outras nações e maltratada no meio desses povos. Deus não está, irmãos, aqui justificando a maldade daqueles que maltrataram Israel. Os tais hão de ser punidos também no juízo divino. Mas sabendo Deus que Satanás, mediante seus demônios, influencia a política das nações, e sabedor de que esses demônios odeiam Israel, o povo a quem Deus elegeu, Deus permitiu, sem pôr obstáculos, que estes povos gentios, influenciados pelo maligno, açoitassem Israel severamente, e Deus não lhes ofereceu proteção porque estavam em desobediência. É-nos conhecida a história, remonta ao século XX, quando Hitler fez tanto mal aos judeus. Dispensa falar o que a Igreja Católica Romana, os que se dirigiram a Jerusalém nas cruzadas, ao longo do percurso fizeram aos judeus. A Inquisição espanhola. Nós poderíamos falar dos árabes, do ódio da humanidade atualmente contra Israel, sempre favorecendo aos palestinos e colocando a nação como se fora terrorista, quando na verdade ela se coloca numa posição apenas de defesa. Deus, portanto, por causa do pecado da nação, permitiu que os outros povos a subjugassem. Nós percebemos também, irmãos, que esta passagem duríssima do versículo de número 29, que diz que depois de vários castigos, não tendo o povo se dobrado ao arrependimento, eles comeriam a carne dos filhos e a carne das filhas, isso se cumpriu. Nós temos no próprio Antigo Testamento situações em que a nação de Israel estava em desobediência e ela foi sitiada pelos adversários, não teve como ter abastecimento de alimentos, morriam os filhos nas ruas e os pais famintos, em miséria e desgraça, para que não morressem, comiam dos cadáveres dos próprios filhos. Nós também temos na própria Bíblia o cumprimento desta passagem, onde Deus diz que por causa dos sábados, esses sábados aqui são os anuais, que nós mencionamos no culto passado, por causa dos sábados anuais, aquele ano depois de 6, que a terra deveria descansar, Deus iria deixar Israel ser subjugada
pelos inimigos, fora de sua terra, no tempo exato em que não deu descanso à terra conforme o mandamento dado por Deus, porque Deus dizia que 6 anos se cultivaria a terra, o 7º seria um ano em que a terra ficaria descansando, e que Deus abençoaria a última plantação para que houvesse alimento bastante para esse ano em que a terra iria descansar. Mas aqui está dizendo que se Israel não cumprisse esse mandamento, Deus iria permitir a outros povos tirar Israel do seu lugar e levar Israel cativa como nação, para que a terra pudesse ter os descontos, pudesse ter os descansos que a nação não lhe havia dado. Isso aconteceu no cativeiro babilônico. Daniel, lendo o livro dos profetas anteriores a ele, percebera que os anos do cativeiro seriam 70 anos, correspondente a anos que a terra não havia descansado. Portanto, meus amados irmãos, estas coisas aqui mencionadas, de fato se cumpriram, algumas ainda no período em que a Bíblia estava sendo escrita, outras nós vimos serem cumpridas depois do término das Sagradas Escrituras por diversas vezes. Mas uma coisa interessante é que Deus diz que por mais que a nação padecesse tudo isso, ela não seria de todo consumida, porque o objetivo de todas essas penalidades era a nação voltar a Deus, se reconciliar com Deus. Então ele fala de uma punição e diz que se a nação não se arrepender, virá uma outra que será mais intensa. Haverá uma punição 7 vezes maior do que a anterior, para que a nação seja conduzida ao arrependimento. O objetivo de Deus é de, no final, trazer a nação a si, ainda que seja um remanescente. Por isso ele diz: eu não vos consumirei. E causa-nos espanto o fato de que esta nação de Israel existe até os dias de hoje, irmãos. Procure um filisteu no dia de hoje, um perizeu, procure um moabita, você não vai encontrar. Mas os israelitas ou israelenses, como agora preferem ser chamados, estão aí. Deus preservou miraculosamente ao longo da história esta nação, despojada de sua terra, de seu lugar, mas miraculosamente sobreviveu e retornou à sua terra conforme uma profecia de Isaías. Mas ainda há de se salientar isso, que em algum momento futuro um remanescente de Israel voltará para Deus. Nós não temos tempo para expor eventos escatológicos, mas após o arrebatamento da igreja virá a grande tribulação, e mais uma vez Israel passará por uma situação de aperto na punição divina, mas ao final da grande tribulação, um remanescente de Israel se voltará para Deus, conforme Paulo diz na carta aos Romanos. E então toda essa disciplina terá chegado à sua finalidade. Nós vemos aqui uma palavra também que nos chama a atenção. Eu estou falando de generalidades para depois entrar em coisas mais específicas. Por várias vezes aqui fala de o povo ficar enfadado de Deus, o povo ficar enfadado dos mandamentos de Deus, e Deus diz: eu também ficarei enfadado de vós. Meus irmãos, uma das maiores tragédias para Israel e para a igreja é o fato de a igreja, tanto quanto Israel, ficar enfadada da palavra, dos mandamentos de Deus, dos preceitos de Deus, da mensagem salvadora em Jesus Cristo. O que nós temos visto hoje
São igrejas buscando adaptações para tornar a mensagem de Deus interessante ao presente século. Mas essas adaptações alteram significativamente o conteúdo, o espírito da mensagem cristã. Porque as pessoas não querem simplesmente ouvir a pregação, elas querem entretenimento, elas querem movimento, elas querem programações, elas querem espetáculos religiosos, elas querem pregadores que se coloquem como terapeutas, que substituam psicólogos sem receber pagamento, apenas para dar uma mensagem de inspiração, para enfrentar as lutas do cotidiano. Um pregador que apenas lhes inflame o zelo por sucesso, que substitua um palestrante como Laí Ribeiro, que seja apenas alguém que dê energias positivas, mas elas não querem ouvir a mensagem do arrependimento, não querem ouvir a mensagem da cruz, não querem ouvir acerca de renúncia, não querem ouvir acerca do céu, mas querem apenas saber de assuntos terrestres. Meus amados irmãos, nós não podemos nos enfadar da palavra de Deus. Uma das coisas que mais me alegra é ver um crente como eu, e nessa parte aqui eu não temo me orgulhar não, eu digo como eu, irmãos, porque eu sei que eu sou assim, e não quero me envaidecer por causa disso, mas me alegrar nisso. O evangelho me encanta hoje como me encantou no começo. Eu me alegro quando eu vejo um crente que se alegra na mensagem da cruz. Às vezes eu estou exausto emocionalmente, fisicamente, pelas coisas da vida comum, diária. Mas quando eu falo de Jesus, irmãos, naquele momento eu renovo. Às vezes eu de repente supero o cansaço e parece que eu estou acordando naquela hora. Quando eu termino de falar, naquele momento o cansaço volta, o meu corpo ainda é o mesmo, mas a alegria de falar de Cristo, de falar da cruz, de falar do evangelho. Uma das coisas que algumas pessoas dizem para mim é o seguinte, quando me ouvem depois de terem passado muito tempo sem me ouvir, elas dizem: pastor, é a mesma coisa, você prega do mesmo jeito. Pessoas que por uma razão geográfica se ausentaram da igreja, mas depois tiveram a oportunidade de voltar e visitar, elas dizem: pastor, é a mesma coisa, é do mesmo jeito. Meus amados irmãos, nós não temos que mudar, porque esta mensagem é sempre nova, porque ela sempre aquece o nosso coração. Nós não temos que adaptar, nós não temos que criar alguma coisa para motivar para essa mensagem. Essa mensagem é a motivação, a mensagem em si é a alegria. O prazer do crente é ouvir o evangelho. Todo domingo eu prego mensagem evangelística, eu mudo o roteiro, eu mudo as palavras, eu argumento por um outro caminho, mas é a mesma coisa. Deus criou o homem bom, o homem caiu, Jesus foi enviado, morreu na cruz, e quem crê nele é salvo. E todo domingo eu pulo, e todo domingo eu me alegro, porque, meus irmãos, não há coisa mais maravilhosa do que essa, não há coisa mais maravilhosa do que essa. Aleluia. Nós não podemos nos enfadar, nós não podemos nos acostumar, nós não podemos rotinizar o evangelho. Eu lamento quando vejo um crente que já não pode mais dar glória a Deus, que já não mais se alegra como no começo, que vê a sua vida de novo convertido como uma coisa do passado e apenas muito distante. Meus amados irmãos, eu gosto quando eu vejo o crente aquecido, crente alegre pela mensagem. Deus diz que se nós nos enfadarmos dele, ele se enfadará de nós. Mas se nós nos alegrarmos nele, ele se alegrará em nós também.
Louvado seja o nome de Jesus. Deus diz que no final de tanta tribulação, de tanta açoite, versículo 40, então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também eles andaram contrariamente para comigo. No final Israel vai confessar, vai se dobrar e vai ser restaurada como nação de Deus. Mas vamos ver aqui o início do capítulo 26. Deus diz: não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Meus amados irmãos, Deus aqui está dizendo que o povo não faça ídolo, não faça imagem esculpida, não faça figura em pedra, não forje uma imagem sagrada, mas que adore a Deus, porque Deus se contrapunha tanto a formas e representações dele mesmo, porque Deus, irmãos, é infinito, porque Deus, ele não cabe na nossa mente, embora a nossa mente caiba em Deus. Deus a tudo contém, por nada é contido. Ele é o inefável, ele é o sublime, é o indizível, é o inominado. Ele disse a Moisés: eu sou o que sou. Toda representação de Deus o limita, toda representação de Deus o vincula a um aspecto, quando ele tem aspectos inúmeros, é multifacetado. A quem faremos semelhante o Senhor? Deus queria que a nação tivesse uma visão da infinitude de Deus. Deus não é domesticável, Deus não é controlável, Deus não pode, irmãos, ser localizado, porque Ele enche os céus e enche a terra. A nação de Israel deveria ter consciência da grandeza de Deus, desapegar-se dos sentidos que procuram o perceptível e limitado e contemplar a Deus espiritualmente. Diferentemente de todas aquelas nações circunvizinhas, Deus não tolera que nós o representemos, porque toda representação de Deus o diminui, toda representação de Deus remove aspectos de sua infinitude. Deus diz: não façam, não se inclinem, eu sou o Senhor vosso Deus. Ele diz: reverenciareis o meu santuário. Isto é, vocês vão levar a sério o culto. Não apenas nós devemos não diminuir Deus, as possibilidades da nossa representação. Nós não apenas devemos estar cônscios de sua grandeza e finitude, mas nós devemos, irmãos, cultuá-lo. Reverenciareis o meu santuário. O culto a Deus é sagrado. Eu fico pensando no dia do juízo, como estarão essas igrejas onde o povo está sambando no culto, onde estão vestindo-se impropriamente para adorar a Deus, onde estão, na verdade, apenas tendo um entretenimento carnal, mas nada de espiritual, não adoram a Deus em espírito e em verdade. O culto a Deus tem que ser levado a sério. A igreja não é o lugar para conversas durante o culto, não é lugar para movimentos impróprios, é lugar para adoração a Deus. O Senhor está no seu santo templo, diz a palavra de Deus. Guardareis os meus sábados. À luz do capítulo 26, esses sábados aqui terão o sentido primordial dos sábados anuais, porque no restante do capítulo, os sábados a que ele faz referência são os anuais. Mas nós poderíamos entendê-lo
entendê-los de maneira genérica, todos os sábados. Existiam os sábados semanais, existiam os sábados festivos dentro da Páscoa e das outras celebrações, existiam os sábados anuais, vários sábados. Nos sábados a atividade cessava, a atividade comum, cotidiana, rotineira, mas ela cessava para que Deus pudesse ser adorado. O objetivo da cessação era manifestar confiança em Deus, como no sábado semanal, esperar que Deus suprisse, ainda que você não estivesse agindo sobre a terra, ou então, no caso do sábado semanal, para que todos pudessem cultuar a Deus. Deus está dizendo que Ele requer tempo. Ele exige de nós que tenhamos tempo para Ele, irmãos. Que nós tenhamos tempo. Cornélios Castoriadis, um filósofo político, num dos seus livros, ele deixa sair o seu veneno contra o cristianismo e o judaísmo. Crítico mordaz da religião. Ele comenta que numa passagem do Velho Testamento, um judeu estava desobedecendo a lei no Pentateuco, a época de Moisés, e colhendo lá gravetos, violando o sábado. E Moisés pergunta a Deus o que deve fazer com ele. E Deus diz que ele deve ser apedrejado, e ele é apedrejado até a morte. Castoriadis diz que o Deus judaico cristão é vingativo e cruel, ordena a morte de um homem simplesmente porque ele está colhendo gravetos, a morte de um pobre coitado, de um pobre miserável. Mas, meus irmãos, este homem não entende nada de Bíblia. Em primeiro lugar, ele não acredita que Deus abriu o Mar Vermelho. Nós acreditamos. Deus abriu o Mar Vermelho, lançou aquelas pragas no Egito, guardou o seu povo Israel, mandou o maná para o povo comer no deserto, protegeu a nação dos inimigos, fez todos aqueles milagres. Aí esse Deus pede que a pessoa não trabalhe num sábado, e o cidadão vai lá e desrespeita, merece a morte mesmo. O problema é que ele está imaginando que Deus não fez nada disso, que tudo isso é ficção. Devia imaginar que o apedrejamento foi ficção também. Só aceita o que quer. Mas imagine, irmãos, pense comigo, se você estivesse escravo no Egito, trabalhando dia e noite, aí Deus com mão forte, braço estendido, enviasse praga sobre os seus escravizadores, lhe protegesse delas, depois abrisse o mar para você passar, e no deserto lhe fizesse vir água de uma pedra ferida, mandasse um maná do céu, e depois Deus dissesse: não faça nada no sábado, não trabalhe, porque eu vou prover. E Deus provia, Deus providenciava. E a pessoa rebeldemente desobedecer, tinha que ser punida severamente mesmo. Mas vamos mais além. O sábado era o sinal da aliança de Deus com Israel. Deus diz: o sábado é um sinal entre mim e vós. Por isso que não se nos aplica o sábado, porque não é o sinal da aliança com a igreja, é o sinal da aliança com Israel. Deus deu todos aqueles mandamentos, e o sábado era o selo da aliança. Aquele que descumpriu o sábado naquela ocasião, na verdade ele estava desdenhando de toda a aliança, porque aquele era o selo, era o símbolo da aliança. Quando ele trabalhou naquele momento, desnecessariamente, porque Deus faria provisão no sábado, ele não estava só descumprindo o sábado, não. À medida que o sábado era símbolo da aliança, ele estava dizendo, em outras palavras: eu estou descumprindo aqui o sábado para dizer que eu não aceito essa aliança, não. Eu vou roubar, eu vou adulterar, eu vou furtar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quando ele desafiou a regra do sábado, ele desafiou a aliança inteira.
Então Castoriadis deveria olhar para aquele homem não como um homem que simplesmente não guardou o sábado, mas como um homem que estava dizendo logo que ele iria adulterar, furtar, mentir, fazer tudo quanto a lei proibia. Porque ele estava desafiando a própria lei. Se aquele homem tivesse ficado vivo, outros iriam desafiar a aliança de Deus. E desafiar a aliança de Deus, irmãos, era dizer que não submeteria aos mandamentos morais da lei, que eu tenho certeza que Cornélio Castoriadis e outros que se dizem humanistas no nosso tempo não quererão ver descumpridos, particularmente aqueles que se referem à preservação da vida alheia, o cuidado com os velhos, com as crianças, que estão todos mencionados no Pentateuco. O sábado, portanto, era um símbolo da aliança, e Deus queria que Israel guardasse aquela aliança com seriedade. As promessas de Deus estão relacionadas à terra, onde Deus introduziria o povo. Ele disse: se vocês andarem nos meus mandamentos, guardarem os meus estatutos, eu vou abençoar vocês nessa terra, vocês vão plantar e vai colher. Eu vou mandar chuva, vai haver pão para comer, vai ser uma bênção nessa terra. Mas se vocês violarem, aí vocês vão ser punidos dentro e fora da terra. E Deus se apresenta assim no versículo 13: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Toda vida que Deus fala da aliança, irmãos, Ele fala de si, fala de mandamentos e estatutos, e ele se apresenta como aquele que tirou Israel da terra do Egito. Lá no capítulo 20 de Êxodo, antes do decálogo ser estabelecido, Deus diz: eu sou o Senhor que vos tirei da terra do Egito. Dizem os estudiosos que os pactos de suzerania que existiam naquela época, e este pacto de Deus com Israel segue mais ou menos o modelo desses pactos da antiguidade. Neles, o que propunha a aliança, ele fazia uma apresentação de si, e essa apresentação geralmente fazia alusão a um ato benéfico deste que propunha a aliança em relação aos outros. Ele mencionava um ato de proteção, estabelecia as regras da aliança, bem como um símbolo ou sinal dela. O sábado é um dos sinais da aliança de Deus com Israel. Deus se apresenta como aquele que tirou o povo de Israel do Egito, estabelece os preceitos da aliança, as bênçãos por cumpri-los e a maldição por negligenciá-los. Este foi o pacto de Deus com Israel, que a nação não guardou. Mas qual é o pacto de Deus conosco, irmãos? Em primeiro lugar, eu quero dizer que o pacto de Deus conosco no Novo Testamento, em relação à igreja, não é diretamente conosco. O pacto de Deus é com Jesus Cristo, primeiramente. Deus tem um pacto com Jesus. Jesus satisfez todas as exigências, mesmo da aliança do Velho Testamento. Em sua boca não se achou engano nem pecado. Ele foi perfeito. Ele seria, digamos assim, o único homem que sem falhas teria atendido aos requisitos da aliança que Deus celebrou com Israel. Jesus, enquanto homem, tinha direito de reivindicar a bênção da aliança. Mas aí o que foi que ele fez? Ele nos incluiu na aliança por meio de si. Ele, merecendo a bênção da aliança, ele deixou-a para nós. E tomou sobre si os nossos pecados e a maldição estabelecida também pelo descumprimento da aliança. A Bíblia diz: ele foi feito maldição por nós, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Meus amados irmãos, Jesus assumiu o nosso lugar para que nós assumíssemos o seu. Portanto, nós estamos com aliança com Deus, não diretamente, mas em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. E essa aliança é segura,
porque ela não depende de nós, que ainda mesmo sendo crentes podemos ter algumas falhas. Ela é dependente de Jesus, que é o nosso fiador, é o nosso mediador, é o nosso advogado, é o nosso sumo sacerdote, é o nosso intercessor, e Ele é perfeito. Por isso que ainda que sejamos ocasionalmente infiéis, Deus permanece fiel, porque não pode negar a si próprio. Deus continua firme na aliança conosco por causa de Jesus Cristo. As promessas da aliança que Deus tem com a igreja no Novo Testamento não dizem respeito a uma terra localizada fisicamente, mas a regiões espirituais, que são as regiões celestes. Aleluia! Vamos agora para Efésios, para vermos esta aliança no Novo Testamento. Efésios capítulo 1, versículo de número 2. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis aqui como é que Deus se apresenta na nova aliança. A Israel ele disse: eu sou o Senhor que vos tirei da terra do Egito. A nós ele diz: eu sou o Pai de Jesus Cristo. Por que que isso é bênção e conforto e proteção para nós? Porque nós estamos em Cristo. Os versículos subsequentes dirão que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Quando ele diz: eu sou o Pai de Jesus Cristo, isso é segurança para nós, porque nós estamos em Jesus Cristo. O Deus de Israel é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus, mas ele se nos apresenta como Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, Israel na hora da angústia dizia: lembra-te, Senhor, de Abraão, de Isaac e de Jacó. E o crente na hora da angústia diz: lembra-te, Senhor, de Jesus Cristo, o mediador, o intercessor da aliança. Aleluia! Nós estamos numa aliança firmada em melhores promessas. Aleluia! Porque o fundamento da aliança não é Abraão, Isaac ou Jacó, é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo! Aleluia! Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aqui observe, irmãos, a Israel Deus disse: se vocês me obedecerem, eu abençoo. Mas a igreja Deus diz: eu já abençoei. Paulo diz: ele já nos abençoou. A bênção já está depositada, ela está em Cristo. Se você estiver em comunhão com Cristo, você vai experimentar essas bênçãos. Deus está dizendo em outras palavras: eu já abençoei com todas as bênçãos, está tudo em Cristo. Agora vai buscar nele. Aleluia! Longe de Jesus, você não tem nada, crente, mas bem pertinho de Jesus, você vai transbordar com as bênçãos de Deus. Aleluia! A Israel Deus prometeu bênçãos físicas, vocês entrarão lá na terra e lá vocês vão plantar, vão colher, vai ter pão, vai ter veste para vestir, a colheita vai ser abençoada, eu vou mandar chuva. Mas para a igreja as bênçãos são espirituais, as bênçãos são espirituais, com
toda sorte de bênçãos espirituais, meus irmãos, e essas bênçãos são em algum lugar. As de Israel eram naquela terra, e as da igreja são nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Eu estou, meus irmãos, aos olhos de Deus, em regiões celestiais. Eu sou herdeiro do céu. O meu corpo ainda não está lá, mas em espírito eu já estou sentindo o ambiente do céu. Eu já estou sendo influenciado pelo céu. Eu estou em regiões celestiais, e Deus nos abençoou com bênçãos espirituais. Com bênçãos espirituais. Nós temos a paz que excede todo entendimento. Nós temos uma alegria indizível e cheia de glória. Nós temos o poder e a virtude do Espírito Santo. Nós temos santificação vinda de Deus. Nós temos bênçãos espirituais. Jesus disse: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia! Aleluia! Nós sofremos a tribulação, mas não ficamos em confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Quando somos perseguidos por amor de Cristo, sobre nós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus, como no caso de Estevão. Meus amados irmãos, nada pode nos roubar esta paz que vem de Deus, esta segurança da sua proteção. Ele nos leva a águas tranquilas por amor do seu nome, unge a nossa cabeça com óleo, o nosso cálice transborda. Pode até faltar o pão, pode até haver alguma necessidade temporária nas nossas vidas, mas eu quero vos dizer uma coisa, irmãos: não vai faltar a alegria do Espírito Santo, não vai faltar o fogo do Espírito de Deus em nossas almas. Aleluia. A nossa Canaã é Cristo. A quem tenho eu no céu, diz o salmista, senão a ti, e na terra não há outro a quem a minha alma deseje. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. Meus irmãos, Jesus é o nosso suprimento, é a nossa porção, é a nossa herança. Aleluia. E os versículos seguintes vão falando de tudo que Jesus fez por nós. Nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Versículo 4. Deus nos predestinou para sermos filhos da adoção por Jesus Cristo. No versículo 7 diz: temos a redenção pelo seu sangue. No versículo 8 diz que Ele faz abundar para conosco a sua graça em toda sabedoria e prudência. No 9 diz que Ele nos revela o mistério de sua vontade. Aleluia. No 11 diz que fomos predestinados, feito herança. No 12 diz que nós somos para o louvor da sua glória. No 13 diz que fomos selados. No 14 diz que este selo do Espírito Santo é o penhor da herança. Meus amados irmãos, não tem coisa mais maravilhosa do que tudo isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Não há coisa mais maravilhosa. Mas eu quero vos dizer uma coisa: a aliança de Deus com Israel não era com cada israelita em particular, era com a nação coletivamente. E Deus disse àquela nação que se aquela nação desobedecesse, Ele ia mandar castigo, punição, mas no final a nação se voltava para Ele. Muitos no caminho iam morrer e iam para o inferno, porque Deus não está dizendo que vai trazer cada israelita à conversão, mas vai trazer a nação como um todo, em algum momento de volta a si. Mas o pacto de Deus conosco no Novo Testamento é individual. É individual, com cada um de nós. Por isso, irmãos, Ele está dizendo a cada um de nós: se vocês saírem do prumo, vocês vão apanhar, mas vocês vão voltar.
O verdadeiro crente pode tropeçar, vacilar, esfriar, mas o chicote vem, irmãos, porque ele está na aliança. Se a primeira pancada não dobrar e não fazê-lo baixar a guarda, se a sua soberba não se for na primeira pancada, vem 7 vezes mais. Se não se dobrar, vem 7 vezes mais. Mas nem que seja, irmãos, numa cadeira de roda, ele vai dizer: Senhor, me perdoa agora, que eu volto para ti. Aleluia! Porque o negócio de Deus conosco, irmãos, não é ser bonzinho, entre aspas, como os pais irresponsáveis do nosso tempo, que não querem disciplinar os seus filhos. O negócio de Deus conosco é nos levar para o céu. É de nos levar para a glória. A Bíblia diz: filhinhos, escrevi para que não pequeis. Mas se pecardes, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Nós temos um advogado. Mas Deus vai nos disciplinar para que nós cheguemos ao advogado. Está escrito lá em Hebreus, capítulo de número 12, a partir do versículo 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por eles fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplinas, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Meus irmãos, eu vou dar uma pausa aqui para fazer uma observação. Às vezes eu vejo pessoas que se dizem crentes e começam a se desregrar e pecar, friamente às vezes. E quando a gente vai lá repreender, a pessoa diz: não, mas eu estou orando, continuo do mesmo jeito. Continuo bem com Deus, estou sentindo a presença de Deus, não vejo nada de errado no que eu estou fazendo, não. A pessoa pensa que isso é uma coisa boa. Isso quer dizer que ela não é filha de Deus. Porque os filhos têm disciplina, os bastardos é que não têm. Isso quer dizer que ela não é crente. Era melhor que ela tivesse dizendo: eu estou fazendo isso, eu estou sofrendo. Isso quer dizer que Deus ama ela, que ela é filha, Deus está disciplinando. Mas está tudo bem. Não, tu é melhorando agora. É porque não é filho de Deus. Então é porque não é crente. Davi disse: enquanto eu calei o meu pecado, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Pelos ossos que tu esmagaste, a tua mão pesava sobre mim dia e noite, até que eu disse: confessarei ao Senhor o meu pecado, e tu perdoaste a culpa da minha iniquidade. Uma pessoa que peca e se gloria, irmãos, de que está tudo bem, continua na mesma, é como um canceroso que está no estágio inicial e não sente ainda nenhuma dor, e olha para alguém que está morrendo de dor de cabeça e diz: está vendo, a minha doença aqui é melhor, eu estou sentindo nada, eu prefiro a dor de cabeça. É como um carro em alta velocidade que se gloria que está correndo muito. Exatamente, está correndo muito porque não tem mais freio. Meus irmãos, se nós pecarmos e vier a disciplina, não despreze, não desanime, receba a correção, porque vem de Deus. Se alegre nisso, porque isso quer dizer que você é filho, é filha de Deus. Versículo 9: além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, os nossos pais, segundo a carne, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia,
mas este o Senhor para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, você que está apanhando aí dia e noite aí, você que está na desobediência e levando pé, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. Está com as mãos já tudo cansadas de apanhar, levante agora, crente. Tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Aleluia. Ó Deus amado e santo, fala ao coração hoje aqui do teu povo, meu Deus. Dá profundidade às palavras vacilantes que foram pronunciadas, ó Deus. Alcança cada coração, meu Deus, e traz cada um para mais próximo de ti, te pedimos, em nome de Jesus, Senhor. Se há alguém aqui que não é crente e nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão nesse momento. Nós queremos orar por você. Se houver alguém que ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador e quer hoje entregar o coração a Deus, levante a mão. Você diz: pastor, eu sou crente, mas eu estou por caminhos que não agradam a Deus, e eu estou privado da alegria e da paz que deveria ter, mas eu quero aceitar a correção do Senhor, eu quero me dobrar diante de Deus, eu não quero continuar sofrendo, eu não quero voltar-me para Deus quando eu estiver nas últimas, tiver perdido todas as oportunidades de servi-lo e viver plenamente nessa vida. Eu quero me arrepender agora. Saia do seu lugar, venha aqui à frente e nós vamos orar por você. Você que é crente e que precisa hoje tomar essa posição diante de Deus, em relação a Deus, saia do seu lugar e venha aqui e nós vamos orar pela tua vida. Se houver alguém, essa é a oportunidade. Senhor Deus e Pai, aplica esta palavra ao coração de cada um que a ouviu, Senhor, para que vivamos nos teus mandamentos e estatutos e gozemos, ó Pai, das plenas bênçãos da aliança. É o que nós te pedimos, te agradecendo desde já em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Os que tiverem avisos nesse momento, com a oportunidade.